Olá pessoal, sou o professor Jailton e gostaria de trabalhar com vocês hoje de uma forma remota e através de vídeo a continuidade das nossas atividades de inteligência emocional e onde nós já fizemos uma breve revisão do conteúdo e a gente entendeu um pouquinho do que era temperamento, o que é caráter e a questão da personalidade. Depois nós vimos os tipos de comportamento através da questão sanguínea, na questão colérica, dentre outros. Hoje, entrando classicamente dentro da nossa disciplina, nós vamos entender um pouquinho o que é a questão da inteligência emocional. E quando a gente fala da inteligência emocional, a gente fala em duas competências básicas: as competências pessoais e as competências sociais. Quando nós falamos das competências pessoais, nós estamos falando de uma análise que a gente faz através das nossas percepções. E essas percepções ela vem através das nossas atitudes, através das nossas habilidades e através da nossa motivação. É o que a gente chama de autoconsciência. Então eu tenho uma autoconsciência do que eu faço dentro de um processo de competência pessoal e, consequentemente, eu tenho uma autogestão. Veja, a partir do momento em que eu consigo ter consciência daquilo que eu faço, como ajo e como eu me coloco no mundo, eu consigo ter uma autopercepção. Então, essas características nós chamamos de inteligência emocional com competências pessoais. Então, como que eu me vejo? Como que é a realidade das questões a qual eu estou inserido? Né? Então, a partir do momento que eu tenho esse direcionamento, aí eu consigo fazer uma autogestão. Um outro tipo de competência são as competências sociais. As competências sociais está muito dentro da consciência social, de quem eu sou, do que eu represento, qual o meu papel. A partir desse processo, eu tenho e consigo direcionar para os relacionamentos sociais. Mas veja bem, como que é relacionar socialmente? Relacionar socialmente é quando eu consigo trabalhar de verdade o cerne da empatia. Então, quando a gente fala de empatia de uma forma bem aberta, nós falamos que empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Mas esse colocar no lugar do outro não pode só fazer uma troca de papéis ou tentar entender como seria aquele comportamento. Se colocar no lugar do outro é verdadeiramente ter a percepção de como seria estar no lugar do outro, como seria sentir na pele as coisas positivas e as coisas negativas que aquela outra pessoa tem. Então, a competência social são as habilidades que eu tenho sociais de convivência, de respeitabilidade, de processos éticos. Então, socialmente, qual é a competência que eu tenho? Então, a importância da inteligência emocional é para que a gente possa saber as duas formas, a competência pessoal e uma competência social. Então, a competência pessoal está dentro do campo da autoconsciência e da autogestão, através de ação, através de atitude, através de habilidade, através do processo de automotivação, né? E as competências sociais são as habilidades sociais para relacionamentos sociais e ter uma consciência desse relacionamento através da gestão. Então, eu consigo fazer esta gestão através dos relacionamentos sociais. Mas como assim, Jair, eu consigo fazer uma gestão desses relacionamentos? Tem momentos em que eu poderia ou eu deveria fazer algo, mas não é conveniente. Então, se eu vou fazer algo ou ter alguma atitude que, apesar de muitas vezes eu ter razão, não é agradável para aquele momento ou para aquela pessoa, é melhor que eu não faça. Então, eu consigo fazer essa gestão de relacionamento. Ou se não, eu vou ter que fazer uma ação, mas essa ação ela tem que ser de uma forma coerente com a idade, com o gênero, com a minha linha de hierarquia. Isso serve para conversas que vão trazer um processo de satisfação, um processo conflituoso ou um processo de união. Então, eu fazer a gestão de como eu vou me relacionar.
Então, entendendo essas duas vertentes das competências pessoais e das competências sociais que trabalham dentro da inteligência emocional, uma traz uma análise perceptiva e o outro traz o que a gente chama de gestão dos relacionamentos sociais ou o processo de empatia. Então, a partir disso, a gente passa a reconhecer e regular. Como que é feita essa regulação e esse reconhecimento? Nós trabalhamos dentro do processo de ter o próprio, que é o autoconhecimento, e a questão social. No próprio, que a gente chama de autoavaliação, que a gente trabalha diretamente a autoconfiança, nós temos que nos reconhecer. Então, será que eu sou uma pessoa que tem autoconfiança? Eu me reconheço como uma pessoa que tem autoconfiança? Ou a minha autoconfiança está atrelado a algo que me dá segurança? Esse processo é próprio, de reconhecimento. Então, a gente chama de autoavaliação. Na autoavaliação, a gente tem essa questão, então, da autoconfiança, que está dentro de nós mesmos. E a questão do autocontrole, que a gente chama de processo regulatório. Então, ele é regular. O reconhecimento em nós mesmos, a autoconfiança. O processo regulatório, o autocontrole. Então, muitas vezes a gente fala o seguinte: o que me traz, o que me tira do controle? E o que me traz o controle? Então, é interessante a gente saber isso, porque a gente começa a trabalhar o autocontrole. Então, até para perder o controle, eu perco esse controle de uma forma totalmente consciente. Porque imagina bem, eu estou aqui agora, fazendo a gravação desse vídeo, e aí do nada o telefone toca. Se eu já não fiz esse autocontrole, de perceber que eu tenho que fazer uma autogestão, porque se o telefone tocar, eu sei que ele vai fazer um barulho, vai incomodar, é capaz de eu pegar esse telefone e jogar ele longe. Porque eu não consegui fazer um autocontrole, eu não consegui regular todo o meu processo de controle emocional e controle aí psíquico. Então é interessante, dentro desse processo, então a gente tem a autoconfiança e o autocontrole. Isso é nosso. Então eu reconheço em mim a autoconfiança, então eu sou uma pessoa que tem autoconfiança, consequentemente eu tenho que fazer o autocontrole. Aí quando a gente parte para um processo social, aí nós trabalhamos a questão da empatia, que nós falamos que é a gestão desses relacionamentos, é quando verdadeiramente eu sei me colocar no lugar do outro, e de verdade o processo das habilidades sociais, que é a influência. Por que é importante nós falarmos isso para profissionais de ensino superior, principalmente profissionais que estão prestes à formação? Porque são processos que vocês vão passar muito. Vocês vão ser pessoas influenciadas, que influenciam, isso a gente fala de habilidades sociais. Vocês vão ter que trabalhar o processo da empatia. Então, socialmente, vocês são pessoas que têm capacidade técnica de serem empática. Mas quando eu falo uma capacidade técnica, isso é muito simples e é muito direta. Poxa, então quer dizer que eu tenho capacidade técnica para isso? Sim, para você é recomendável que se tenha essa capacidade técnica. Porque imagina bem, você vai ser futuro gestor, futuros gestoras, e vocês não têm esse processo de empatia instituída. Então, socialmente, para nós que vamos trabalhar com gestão, principalmente gestão focado em processos, dentro de um processo organizacional, que ele é vivo, nós temos que saber ter e ser empáticos. Consequentemente, isto é uma habilidade social. Eu saber me comportar com o cargo a qual ou com o qual as pessoas esperam. Ah, Jailton, mas a gente vive em função. Você não tem que viver em função de ninguém, desde que você também não queira viver em sociedade. Porque se a gente vive em sociedade, a gente tem que ter habilidade para viver em sociedade. Não dá, por exemplo, nesse momento eu estou na minha casa, e mesmo estando na minha casa, como eu vou ter um contato social com vocês, eu não posso nesse momento, enquanto educador, estar de camiseta, bermuda. Eu até poderia, mas não demonstraria uma habilidade social. Porque eu estou falando e tendo uma linguagem para gestores, pessoas que daqui a pouquíssimo tempo
estarão à frente das suas equipes, estarão à frente das suas empresas, estarão à frente dos negócios. Então, eu tenho que ter essa habilidade social de ter um direcionamento com foco neste meu público, nesse contexto social. Então, eu estou falando para uma faculdade, estou falando para alunos que pagam uma faculdade, que usufruem um serviço de faculdade. Vocês, quando estiverem no ambiente corporativo a qual vocês têm buscado, vocês também vão ter que ter essa habilidade social. É esperada de vocês que vocês possam ter esse processo de empatia e habilidade social.